Olá, amados. Como é que vocês estão? Espero que cada um esteja bem. Depois de um certo tempo sem fazer vídeos, quero retornar falando a respeito de quem é Jesus. Você já descobriu quem é Jesus na sua vida? Ainda não? Tem dúvidas em relação à verdadeira autenticidade da obra de Cristo Jesus? Ou já tem a certeza de que Cristo Jesus é o Salvador e Senhor da sua vida? Como é que está essa circunstância na sua vida? Como é que está essa situação em você, na tua família? Você realmente crê de que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador? Ou você ainda tem dúvidas? Bem, hoje eu quero falar um pouco mais a respeito de quem é Jesus. Já falamos tanto com relação a quem é Jesus e hoje eu quero colocar mais 2 pontos de quem é Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, ele tem nos dado a certeza de que ele ressuscitou dentre os mortos. Não tem como nós negarmos isso. A história mesmo se comprova. Tantos 1000 anos já se passaram e a história ainda continua viva e eficaz e se encontra presente na vida de muitas pessoas no mundo inteiro. Quando olhamos para a circunstância de que Cristo Jesus é a ressurreição e a vida, podem ter certeza que aquele que vive no Senhor Jesus jamais morrerá. Em João capítulo 11, versículo 25 e 26, lá diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Com certeza, né? Cristo Jesus, ele se encontrara naquele momento triste, olhando para Marta e Maria e vendo a tristeza delas em relação à morte de Lázaro. E Cristo Jesus pergunta a ela, falando: você crê nisso? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? E ela pôde responder: sim, eu creio. Sim, eu creio que tu és o Messias, o escolhido, aquele que fora enviado por Deus, né? Então, quando nós olhamos para esta circunstância, nós podemos ver de que elas sim criam de que Cristo Jesus era a ressurreição e a vida. E Lázaro pôde ver isso em Cristo Jesus, quando pedira para que fosse tirada a pedra da frente do túmulo de Lázaro, e assim Jesus falasse: Lázaro, saia daí. Ele já se encontrava 3 dias morto. E ele saiu do túmulo, vivo. Não sabemos quanto tempo ainda viveu depois disso, mas sabemos que o Senhor o restaurou a vida. E isso quer dizer de que Cristo Jesus sim tem o poder sobre a vida, sobre a morte e sobre a vida eterna. Quando nós olhamos com relação à circunstância de Cristo Jesus ser ressurreição e vida, nós podemos ver de que Deus é o único que pode dar a vida. Jesus é o único autor da vida, conforme Atos capítulo 3, versículo 15. E nós podemos ver com isso também de que Cristo Jesus, o limite em que fora dada a ele, em relação à circunstância do poder em que ele tem, é infinito. Ele até mesmo a morte conseguiu vencer. Nós vemos Cristo Jesus vencendo a morte, e um pouco disso Paulo explica a nós lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55. Para isso, nós podemos sim ter a certeza de que teremos a vida eterna através de Cristo Jesus, se vivermos em Cristo Jesus. Do contrário, não há vida. Se vivermos em Cristo Jesus e tivermos a nossa vida voltada em Cristo Jesus, nós sim podemos colocar em nosso coração a certeza de que viveremos eternamente com Ele lá na glória, no lugar em que Ele foi preparar para mim e para você. Por isso podemos viver através de Cristo Jesus, conforme se encontra em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pois para Deus a morte não é o fim, é o começo de uma vida eterna. Quando nós olhamos em relação à morte ela é dolorosa para cada um de nós. Pude participar do enterro de meu pai, participei do enterro de vários entes queridos meus e pessoas em que realmente tiveram seus entes enterrados,
por uma circunstância muitas vezes que não é compreensível. E nós sabemos o porquê de nós não compreendermos a morte, porque nós não fomos feitos para morrer, fomos feitos para sermos eternos. O que nos trouxe a morte é o pecado. Cristo Jesus também é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que ter a certeza de que para que tenhamos uma vida eterna, precisamos também andar no caminho em que leva a vida eterna, andar na verdade em que nos dá a vida eterna. E nada melhor do que nós podermos ver isto em Cristo Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a Deus, senão por Ele. João capítulo 14, versículos 5 a 6 diz: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos que entender de que o único caminho e a única solução para a nossa vida é crer em Cristo Jesus. Do contrário, somos condenados à morte eterna. E ninguém de nós quer morrer. Ninguém de nós quer ter uma morte eterna. Todos nós sempre estamos refletindo em relação ao que vai ser após a morte. Mas aquele em que crê em Cristo Jesus, ele não precisa nem mesmo ter dúvidas em relação a para onde ele vai após a morte, pois ele sabe que aonde ele está é lá onde Cristo Jesus está. E assim também ele leva a sua vida aqui nesta terra, nesta vida. Ele leva a sua vida de tal forma a seguir os passos de Cristo Jesus, a andar nos caminhos de Cristo Jesus, andar na verdade de Cristo Jesus, a tal ponto de poder permanecer no caminho e na verdade eternamente depois na presença de Cristo Jesus. Não podemos deixar de lado a circunstância de crer em Cristo Jesus. Muitas religiões prometem caminhos diferentes, mas o único caminho a nós seguirmos é o de Cristo Jesus. Portanto, Cristo Jesus, ele não é só a ressurreição e a vida. Cristo Jesus também é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho em que leva até Deus. Não existe nenhum intermediador a não ser Cristo Jesus, em que nos leve à glória eterna. Você crê nisso? Você realmente crê de que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida para você, para a sua família, para aqueles em que te cercam, para os teus amigos, parentes e assim por diante? Você tem testemunhado isso na vida daqueles em que estão à sua volta, ou você ainda tem dúvidas? Pense, reflita a respeito disso. E que o Senhor Jesus possa te abençoar e dar entendimento em relação ao quem é Jesus, quem é o verdadeiro Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe.